Então, gente, eu queria primeiro agradecer todo mundo que está assistindo a palestra. Espero que vocês gostem, tá? Mandem perguntas, interajam no chat aqui. Então, a minha palestra, dando continuidade no que a gente estava... Opa, já passei aqui. No que a gente estava apresentando de manhã, na parte de biblioteca industrial, eu vou falar sobre construção de linhagens produtoras. Justamente para ter essa obtenção de linhagens e principalmente com interesse para a indústria. Então, como a Bia caiu, ela não conseguiu fazer a apresentação, mas então eu sou a Kelly, eu sou bióloga pela Unifesp, aqui em Campus Diadema. Eu sou mestranda no programa de biotecnologia aqui da USP, e atualmente eu estou fazendo o meu mestrado aqui no IPT, no laboratório tanto de micromanufatura como de biotecnologia industrial, e eu trabalho bem na parte de microfluídica, mais aplicado à biotec. Mas no final da apresentação eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo no mestrado. Então, dando realmente continuidade ao que a gente começou a falar de manhã, né? Não sei se todo mundo conseguiu assistir a palestra da Faciana, a palestra da Rosane, mas dentro de bioprocessos, né? Por que a gente vai falar sobre linhagens produtoras? Qual que é o objetivo da gente falar sobre isso? Então, só retomando também, os bioprocessos, eles vão ser sempre um processo para a obtenção de algum produto, e a gente vai sempre usar organismos, células ou enzimas para estar fazendo essa obtenção de produtos. Então, dentro também desses processos, a gente vai depender principalmente de 4 pontos, né? E aqui em destaque, lógico, o organismo, o sistema biológico que a gente está utilizando, a composição do meio de cultura, estratégia para a condução desse processo e também para a etapa depois de recuperação desse produto, que é o downstream, que vai ser inclusive a próxima palestra. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem todo realmente um processo, todas as etapas são importantes, mas assim, ter uma boa linhagem, uma linhagem muito boa, boa produtora é essencial, porque acaba não adiantando você ter o melhor equipamento, as melhores técnicas, as melhores ferramentas, se você não tem uma boa linhagem que produza. Então, se você não tiver uma boa linhagem produzindo, acaba que o seu processo ele não fica tão bom no geral. Então, o que eu vou falar aqui, 3 pontos, acho que eu vou destacar mais aqui na palestra, vai ser como escolher a linhagem, uma seleção de linhagens selvagens, e também um pouco sobre modificação genética dessas linhagens, como que a gente pode estar modificando. Então, primeiro, falando na escolha da linhagem, como que você escolhe, né? Então, você tem que começar, primeiro, a partir de qual é o produto que você está querendo produzir, qual que é o seu objetivo final. Você vai produzir um aminoácido, você vai produzir uma proteína recombinante, você vai produzir um biofármaco, qual que é o seu objetivo? Então, você tem que avaliar bem o seu produto de interesse e bem as necessidades desse produto, né? O que ele vai demandar que você use na sua célula. Tendo isso, então você escolhe o organismo que você vai utilizar. E com isso, com essa escolha feita, você avalia sempre as vantagens e as desvantagens da escolha, né? Nenhum organismo, nenhuma célula que você vai usar vai ser totalmente ótima, não vai ser 100% ótimo. E aí, dentro disso também, você estabelece uma estratégia para produzir e conduzir esse processo. Então, quais fontes que a gente pode usar para fazer a obtenção desses micro-organismos, né? A gente tem isolados clínicos e ambientais, então, bactérias do ambiente ou isolados clínicos que a gente fala de pacientes, coleções de cultura, então a gente pode adquirir comprando essas linhagens. Você também pode fazer modificações nessas linhagens, como eu falei, né? Então, pode fazer por técnicas de engenharia evolutiva, melhoramento genético convencional, que a gente fala que normalmente é o cruzamento entre 2 espécies, e você vai vendo qual é a característica que gera disso, ou por técnicas de engenharia genética também. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre as principais sistemas, as principais células que a gente tem disponível para estar fazendo essas produções. Então, a primeira que eu vou apresentar são as bactérias, né?
Lógico, eu sempre vou falar as características comparando com as outras, mas comparado com as outras, então, ela é bem de fácil manipulação, o custo é relativamente baixo também, a gente consegue expressar muito bem e a gente consegue fazer um escalonamento fácil com esses organismos e também o tempo de manipulação, de cultivo, ele é menor. Mas a gente tem algumas desvantagens também, então, dependendo do produto que você quer produzir, você não tem maquinaria celular suficiente para fazer essa produção, porque você não tem normalmente tantas modificações pós-traducionais, por exemplo, no caso de uma proteína recombinante, porque elas são células procariontes, então você precisa procurar outras plataformas. E também algumas bactérias, no caso das gram-negativas, elas podem acumular algumas toxinas, como o lipopolissacarídeo, mas também não é nada que você não consiga tirar depois de um processo de purificação, mas é um ponto a ser considerado. E aí, como exemplos de produção que a gente consegue fazer com as bactérias, a gente tem inúmeros, né? Então, a gente pode fazer bioplásticos, como no caso do PHB, que são reservas da bactéria, aminoácidos, e entre outros. Também a gente pode usar leveduras, elas também são mais fáceis de manipular, e também tem um crescimento rápido, os meios e as condições de cultivo são mais simples, e a vantagem que elas têm é que elas conseguem modificar, tem mais modificações pós-traducionais, então é interessante para você fazer um produto que precise mais dessa maquinaria depois. Mas elas também são células mais difíceis de romper depois, então isso pode ser um problema para você recuperar o produto. E aí, como produtos, exemplos aqui a gente tem etanol, biodefensivos, iogurte também, por exemplo. Iogurte é uma levedura escolhida a dedo ali para fazer o seu produto. A gente também pode usar algas, eu acho bonitinha as algas. Então, como vantagens, primeiro que elas são autotróficas, então, no caso das outras células, a gente sempre vai ter que dar a fonte de carbono no cultivo para essas células, então elas não, tanto que essa imagem aqui que eu coloquei é um reator que ela fica realmente a céu aberto, então luminosidade o tempo todo, ela consegue ficar bem. E as algas você tem fácil obtenção, elas também crescem rápido, você consegue fazer aqui um tratamento fácil. Mas, assim, algumas dificuldades por exemplo, uma produção em alta escala. Por exemplo, se você não tiver essa disponibilidade ali de você fazer um reator a céu aberto, você vai ter que fazer umas modificações ali em laboratório que dá uma dificultada. Às vezes também dificulta em manter a integridade da cultura e também um alto custo. Mas você tem também biocombustíveis, bioplásticos, fertilizantes, alimentos para peixe, gado, que a gente consegue produzir com alga. Então, a gente também tem as células de mamífero. Acho que a maior vantagem delas é realmente essas modificações. E por que eu digo isso? Por exemplo, no caso de aplicações de produtos, como os biofármacos, elas se assemelham muito às nossas células, né? Então, para você fazer uma produção de vacinas, de anticorpos, de proteínas terapêuticas, essas são as plataformas mais utilizadas. Então, porque são as que mais realmente se parecem com a gente. Então, elas são bem utilizadas principalmente para aplicações na área da saúde. Mas as desvantagens é porque elas são de um custo alto de produção, também de manutenção, meio de cultivo, e elas também são bem mais sensíveis, né? Então, acaba sendo um cultivo, às vezes, um pouco complicado. Também tentando superar alguns problemas das células de mamíferos, a gente tem as células de inseto também como uma opção. Então, elas também apresentam níveis altos de expressão, elas também podem produzir proteínas complexas, mas elas também demandam um alto custo, um tempo alto também para o processo, os meios também são um pouco caros, mas a gente também consegue produzir bioinseticidas, produtos farmacêuticos nessas células. E, por último, falar das células vegetais, né? A vantagem também delas é que o preço costuma ser bem acessível para fazer esses processos. A gente também consegue fazer um crescimento otimizado, elas conseguem fazer essas modificações que as células de mamífero também conseguem. Então, está se tornando uma alternativa também às células de mamífero, né? Você também consegue fazer essa produção de moléculas mais terapêuticas. A desvantagem, principalmente comparando com as células de mamífero,
seria algo que a gente não tem tanta regulação, assim, para uso, para essa aplicação, né? E, como eu falei, uma aplicação podem ser os biofármacos. Então, resumindo, um apanhado, acho que eu falei bastante, mas qualquer célula que você for usar, você vai ter uma vantagem, você vai ter suas desvantagens, né? Então, como eu falei, olha para o seu produto, vê o que ele necessita, e aí você vai fazer a sua escolha de plataforma para usar. Então, alguns pontos também que você precisa considerar é o tempo de produção, que vai demandar o custo de operação de usar essas células, o rendimento do processo também é bem importante, as chances de contaminação, necessidade também do produto, então o que o seu produto final vai precisar, e também as aprovações regulatórias. Não adianta nada você produzir muito, ter um processo ótimo, você não ter a legislação ok com isso. E também acho que a Rosane falou bastante mais desse aspecto na palestra dela de manhã. Então, agora eu vou falar então sobre a seleção de linhagens selvagens. Uhum. Então, normalmente essas linhagens selvagens a gente busca ou no ambiente, ou também elas podem ser, como eu já falei, elas podem ser de origem clínica, né? Então, por exemplo, muitas linhagens de células de mamífero a gente usa que vem de tumores ou de algum tecido de pacientes, né? Mas elas também podem vir do ambiente, né? E elas sempre surgem por necessidades adaptativas, como mudanças de pH, temperatura, pressão osmótica, né? Principalmente as bactérias extremófilas. Então, quando a gente vai olhar para essa linhagem selvagem, para esse processo, deixa eu verificar se eu ainda estou. Acho que deu um. Eu estava vendo se não deu uma travadinha, gente, desculpa. Então, quando a gente vai fazer esse processo de coleta e seleção dessas linhagens, vai geralmente envolver coletar essas amostras, onde você já saiba mais ou menos que tem a sua linhagem-alvo, fazer esse cultivo da linhagem em laboratório, usando meios específicos, usando todo o aparato necessário. Então, você vai isolar essas linhagens puras, e aí você vai fazer testes para você realmente determinar qual que é o sucesso, quanto que ela consegue produzir, né? Qual o desempenho dela, qual o desempenho produtivo dessa linhagem. E aí você pode identificar qual que é a melhor linhagem por sequenciamento e também por esses testes de desempenho. Uma coisa que a gente consegue fazer no laboratório, principalmente com bactérias, eu falo mais exemplos de bactéria porque é o que eu acabei mexendo mais, né, trabalhando mais. A gente fala evolução dirigida, né? Então, a gente parte de um princípio que, assim, a gente vai sempre ter mutações e recombinações de maneiras naturais e também aleatórias. Então, a gente vai tentar, em laboratório, tentar dar uma direcionada nessas linhagens, tentar ver se a gente consegue selecionar de uma mesma população alguns subgrupos que produzam mais. Então, a gente tem um Erlen de bactéria, a gente separa em vários, vai tentando fazer testes de produção, vai isolando as linhagens que produzem mais e tenta, sem modificação, sem engenharia genética, a gente vai tentando selecionar algumas que produzem melhor. Então, tentando condicionar ela para que ela se adapte melhor às condições que a gente quer. Então, mas assim, usar linhagens selvagens, a gente tem alguns problemas, né? Então, principalmente quando a gente quer aplicar isso em escala industrial. Primeiro, que essas linhagens, normalmente, elas produzem, elas têm esse tipo de produção, mas é mais para a própria célula, Então, por mais que ela produza algum produto, como, por exemplo, o PHB, ela produz mais para ela, então acaba não sendo uma grande produção. Então, você tem um baixo rendimento desse processo. E também essas células, elas, às vezes, podem ter uma baixa resistência às condições industriais que você está mexendo. Então, às vezes, ela pode não aguentar aquelas condições, e aí, paciência, né? O que a gente pode fazer? Então, por conta desses problemas que eu apresentei, normalmente a gente modifica, sim, algumas linhagens, permitindo também a otimização dessas linhagens e também para a gente aprimorar essa produção.
Então, agora eu vou falar um pouco, então, sobre essas modificações que a gente pode fazer. Então, por que a gente modifica, né, as linhagens? Pegando um pouco do gancho que eu falei antes, o objetivo principal vai ser a gente aprimorar o processo. Então, a gente vai sempre olhar para isso visando um aumento no rendimento do produto. Então, modificando essas linhagens, a gente pode construir novas linhagens, então a gente pode pegar uma bactéria comum e falar, não, eu quero que ela expresse alguma proteína diferente. Ou a gente pode pegar essas linhagens selvagens que já são produtoras e melhorar elas para que esse rendimento, para que tenha um melhor rendimento. Então a gente pode usar essas duas abordagens. E também, assim, sempre tem um crescimento na procura de bioprodutos, né? A gente usar bioprocessos para a produção uma realidade, então sempre vai ter uma procura. E também a gente sempre tem essa oportunidade de desenvolver novas plataformas para produção. Então, é uma abordagem interessante. Então, dentro disso, a primeira coisa que eu vou falar é esses chassis biológicos que a gente chama. Eles normalmente são micro-organismos que eles vão tolerar, né, suportar que a gente coloque materiais exógenos, né, nele. Quando eu digo exógenos, que não é da própria célula, né? Então, são genes vindos de um ambiente externo. Então, esses micro-organismos, eles vão suportar isso e eles vão permitir a incorporação desses genes, dessas modificações, e vão utilizar. Então, você consegue fazer essa modificação, a célula vai aceitar, a bactéria vai aceitar e vai produzir, vai expressar esse gene e tudo certo. E por que isso é importante, né? Essas células são base para você construir essas linhagens produtoras, né? Então, é sempre bom, a gente sempre pode partir delas para fazer essas construções. Um exemplo desses micro-organismos excelente é a Escherichia coli. Então, clássica, né? Você consegue fazer uma construção simples nela sem problema nenhum. Então, quais características que a gente chama de desejadas, né? Para você ser essa classificação, né? Esse chassis que a gente chama. Você usar um amplo espectro de substrato. Quando a gente fala substrato, é mais relacionado ao seu meio de cultivo, então você conseguir metabolizar diferentes fontes de carbono, isso é ótimo. Ter um alto rendimento e via de síntese eficiente, então conseguir fazer essa conversão bem. Ter uma energia celular equilibrada, status redox, que isso tem mais a ver também com o metabolismo na célula. E também esse armazenamento eficiente, capacidade de exportação de produtos-alvos também, porque não adianta também ser uma boa produtora e a gente também não conseguir recuperar depois desse produto. Então, é importante. Então, na parte de modificação genética, na verdade, primeiramente, a modificação genética é um conjunto de técnicas, né? Eu não vou chegar e falar assim, a gente faz modificação genética desse jeito. Não, são técnicas moleculares, a gente escolhe qual se encaixa melhor. Então, sempre vai ser uma técnica que vai permitir que a gente faça essa modificação no genoma do nosso organismo. Então, a escolher essa técnica vai depender muito do seu organismo, do seu objeto de modificação, vai depender também do que você tem de disponibilidade no laboratório. Então, você tem vários jeitos de você chegar nessa modificação. Você pode modificar o mesmo gene, o mesmo espaço de maneiras diferentes, mas aí você tem que ver, será que eu tenho todas essas técnicas? Também tem que olhar o que você tem de disponibilidade, isso é importante. Então, realmente, o objetivo central de você fazer essas modificações é você fazer essa modificação através de uma molécula exógena, que, como eu falei, já não é própria do organismo. E aí a gente pode usar DNAs, RNAs mensageiros, plasmídios, proteínas para fazer essa modificação. Uma estratégia que a gente usa bastante, uma ferramenta que a gente usa bastante para fazer essas modificações são os vetores de clonagem. Então, o que são esses vetores, né? São umas estruturas, realmente, que vão fazer o carregamento dessa molécula, desse gene, para o interior da célula.
só a gente colocar que seja um DNA, um RNA mensageiro no cultivo, provavelmente a célula não vai incorporar isso. Então, a gente realmente precisa de alguma molécula junto para fazer esse carregamento, para ser esse vetor para levar para o interior. Então, alguns exemplos que a gente usa bastante, os plasmídios, principalmente, né? A gente usa principalmente para bactérias, tá? É bem utilizado em bactérias e replicam em bactérias, o que é importante. E, por exemplo, em células de mamífero, a gente também trabalha com vetor, com plasmídios, mas acaba que a maioria não é replicante. Quando eu digo replicante, é que fica lá, fica produzindo por um bom tempo. Normalmente a célula expulsa esse vetor, então você expressa o que você quer rapidinho e depois você não consegue mais. Então não é tão interessante assim. A gente também pode usar vírus. Então, os vírus, como a gente sabe, eles são feitos, né, para infectar células, seja bactérias, seja células de mamífero, plantas, e eles vão conseguir fazer essa entrega desse material. E aí, normalmente, sempre uma modificação sempre permanente, vai ficar lá, tranquilo, a gente vai conseguir fazer essa produção. Ou a gente também pode usar alguns carreadores que a gente chama de carreadores químicos, né, que são alguns agentes químicos que vão fazer a encapsulação desse material e consegue fazer esse transporte para dentro da membrana, né? Normalmente eles são bem usados para a gente não usar vírus mesmo, porque tem alguns problemas de segurança, alguns problemas que pode ser um problema. Como eu falei, né, a gente acaba usando realmente bastante os plasmídios, então peguei aqui um exemplo até que eu uso no meu mestrado. Esses plasmídios, eles são a estrutura e a gente consegue ir construindo esse plasmídio. Então, a gente pode colocar o nosso gene de interesse lá, a gente pode colocar um bom promotor. O que é um promotor, né? É uma sequência que vai incentivar a expressão desse gene que a gente está colocando. Tá ótimo, olha, vai expressar, vai produzir, se tudo der certo. Né? E quais características que a gente olha, assim, para um plasmídio, né? Principalmente a origem de replicação, que vai fazer com que esse plasmídio ele esteja liso, a gente consiga fazer essa expressão. Genes da resistência a antibióticos, então é uma maneira de você fazer depois a seleção de quais organismos a gente conseguiu modificar. Então, por exemplo, também, novamente, no caso de uma bactéria, a gente faz essa modificação, como que a gente seleciona? Como que eu sei qual a bactéria que está modificada ou não? Eu olho? Não. A gente consegue fazer, por exemplo, por resistência a antibiótico. A gente faz um cultivo com algum antibiótico específico. Se a bactéria cresceu nesse antibiótico, é porque ela incorporou esse plasmídio. Então, ela tem o nosso gene de interesse, ela tem essa modificação de interesse. Mas até é bom colocar que isso é bom para nível bancada, né? Você fazer essa seleção com antibiótico. Mas, assim, quando a gente olha para um processo, para colocar realmente para uma aplicação mais industrial, não é tão interessante, porque fazer o descarte disso depois tem que tomar muito cuidado, você não pode simplesmente descartar esse resíduo, e também porque antibiótico é um insumo caro, então ele encarece bastante dependendo do que você está produzindo. Se for um produto de alto valor agregado, até ok, até aceitável. Agora, se não for, é difícil você manter esse antibiótico, essa resistência a antibiótico no processo. E também tem os sítios de clonagem, né? Então, que são esses daqui que estão mais destacados, né? Que a gente consegue abrir o plasmídio, né? Com enzimas de restrição. A gente abrindo esse plasmídio, a gente consegue fazer, então, a inserção desses genes que a gente quer. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Como eu falei, são técnicas, né, que a gente usa, então vou dar só alguns exemplos. A gente tem, então, acho que o mais clássico, assim, quem teve aula de biologia molecular na faculdade vai lembrar disso. Então, clonagem em bactéria, né? Então, o que é, né? A gente faz principalmente essas 4 etapas, então a gente conta com essa sequência que a gente chama de inserto, que vai ser a nossa sequência alvo, normalmente o gene que a gente quer introduzir no nosso plasmídio. A gente vai cortar esse plasmídio com as enzimas de restrição.
a gente vai fazer esse corte com as enzimas de restrição no plasmídio. Então, aqui a gente coloca gene clonado, né? Ele já se integrou no plasmídio, a gente faz essa ligação com DNA ligase. Aqui eu estou sendo um pouco mais específica, mas é basicamente você pegar o seu inserto, o seu plasmídio, ligar os dois para que fique uma coisa uniforme, e a gente coloca esse plasmídio, então, na nossa bactéria, né? na nossa célula de interesse. Essa entrada, né, a gente colocar a introdução desse plasmídio pode ser feito por choque térmico, por eletroporação, enfim, também tem muitas técnicas de você fazer essa inserção. Também um outro exemplo é por lipofecção em células de mamífero. Então, é um pouquinho diferente essa técnica, né? A gente usa, então, lipídios para fazer a encapsulação, né? Então, ele praticamente abraçar o nosso material, abraçar nosso plasmídio, para que consiga entrar na célula. Por que isso, né? A membrana celular, como a gente sabe, ela tem uma permeabilidade seletiva. Então, não é qualquer coisa que entra na célula. E realmente não é para entrar qualquer coisa. Agora, esses lipídios, a gente pode ver aqui no cantinho, eles têm uma estrutura justamente que eles vão entrar em contato ali com a membrana e eles vão conseguir entrar pela célula. Então, eles vão passar pela membrana junto com a molécula que está carregando e conseguir entrar. Então, normalmente a gente faz a interação desse lipídio com o plasmídio. Esse conjunto entra na célula e aí consegue fazer esse delivery que a gente chama desse material na célula. Um outro exemplo aqui também que eu trouxe é modificação por agrobacterium em células vegetais, né? Eu quis trazer um exemplo de um vetor biológico para fazer modificação, né? Então, não só por vírus a gente pode fazer também, como tem bactérias que a gente consegue modificar para fazer essa modificação. Então, a gente está se aproveitando de um mecanismo natural de infecção, né? Essa bactéria normalmente infecta as células vegetais. Então, a ideia é você modificar essa bactéria, você colocar os genes de interesse que você quer nessa bactéria, e aí a bactéria vai infectar a sua célula vegetal e vai ocorrer a modificação, tá? Eu não entrei muito realmente em detalhes, assim, eu queria mais mostrar alguns exemplos que a gente pode usar, e também colocar assim como exemplo que existe diferença normalmente na técnica que você vai usar dependendo da célula que você estiver usando. Então, precisa ver bem isso, mas tem isso sentando, estudando bem, antes de fazer, vocês conseguem entender. E também quis trazer, falar bem brevemente sobre CRISPR, né, porque é uma ferramenta super famosa. Então, o CRISPR ele foi descoberto como parte do sistema imunológico de bactérias, né, já é algo natural também. E por que esse sistema de modificação ficou tão famoso, né? Porque ele consegue fazer uma modificação bem específica, de uma maneira bem específica, e ele também é aplicável em várias espécies. Então, você consegue usar CRISPR em bactérias, em célula de mamífero, em planta, em alga, enfim. E isso é muito bom, né? Você ter uma técnica que você consegue aplicar para vários tipos de linhagem, né? Como eu falei, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu também queria deixar o gancho, porque a gente vai ter uma oficina de CRISPR amanhã, né, de tarde. Infelizmente, não foi todo mundo que conseguiu fazer, mas tenho certeza que vai ser ótima a oficina. E aqui eu queria também falar um pouquinho de engenharia metabólica, né? A engenharia metabólica, ela acaba sendo uma estratégia de modificação que a gente pode usar. Antes eu falei bem da técnica, né? Como que você modifica, como que você leva esse material para dentro da célula. Quando a gente fala de engenharia metabólica, a gente está falando principalmente se você está olhando para um organismo que já está produzindo o que você quer, né? Você não precisa que ele comece a produzir. Então, por exemplo, uma bactéria produzindo um aminoácido, como a Rosane falou na palestra dela, trionina, metionina. Metionina, por exemplo. A bactéria já produz esse aminoácido. Então, a gente precisa olhar o metabolismo dela, entender como que está funcionando, para a gente dar uma modificada e ver como a gente consegue aumentar essa produção. Então, a gente precisa realmente de um entendimento muito grande do metabolismo dessa célula,
e a gente vai analisar principalmente o balanço do fluxo metabólico. Então, a gente vai bem na parte de bioquímica, a gente acaba vendo escola, faculdade, as vias metabólicas bem quadradinhas, né, como se fossem vias exclusivas, mas não, a gente tem que considerar o organismo como um todo, a gente tem que entender o metabolismo como um todo mesmo. E a gente pode usar algumas ferramentas, né? Então, genômica, transcriptômica, proteômica, metabolômica, fluxômica, para ter dados robustos para a gente ver como a gente faz essa modificação, né? Inclusive, acho que perguntaram isso na palestra da Tassiana hoje de manhã, né? Como que a gente pode fazer essa parte de engenharia metabólica em células, né? Então, é mais ou menos isso, né? É mais a estratégia. Como que você vai fazer isso? Pelas técnicas que eu acabei de falar. Então, numa bactéria, você vai colocar um plasmídio com um gene a mais para produzir alguma coisa, com um promotor para incentivar que produza mais. Então, é mais... E ver se isso faz sentido no metabolismo da célula depois. Então, algumas estratégias que a gente pode usar, né, olhando para isso. Aqui seria, então, a representação da célula mesmo. A gente pode, primeiro, regular a entrada da fonte de carbono na célula, então, no caso, a glicose, que é o que a gente acaba mais usando, a gente pode regular essa entrada. A gente também pode estimular as vias de síntese desse produto. Então, eu quero produzir metionina, eu vou lá, encontro onde está sendo produzido e vou lá e incentivo essa produção. Eu quero que produza. Lógico, e é por isso que a gente tem que olhar realmente para o metabolismo como um todo, né? A célula, ela tem mecanismos de barrar um pouco isso, né? Então, se você começa a produzir muita metionina, por exemplo, a célula provavelmente vai parar uma hora e falar: por que eu estou produzindo tudo isso? Não tem necessidade, corta. Então, por isso que a gente tem que olhar um todo. Então, a gente pode estimular essas vias de síntese. A gente também pode inibir a síntese de outros produtos competidores que usam esses precursores para fazer o nosso produto final. Então, se você não está produzindo nada que use aquilo, então você continua produzindo seu produto de interesse, né, ao invés de desviar o foco. E aí, a gente também pode inibir vias de degradação, né? Então, você continua produzindo, e nenhum... que é o que eu falei, nenhum sistema na célula vai olhar e achar estranho e começar a inibir essa produção, ou degradar o produto pronto. E, então, da parte da palestra, era mais isso que eu queria falar. Eu vou só falar rapidinho também do que eu estou trabalhando no meu mestrado. Porque tem relação com o que eu acabei de falar para vocês hoje. Então, o meu projeto de mestrado é fazer o desenvolvimento de um dispositivo microfluídico para a produção de linhagens recombinantes de interesse biotecnológico. Então, aqui o gancho da palestra, não é do nada. A minha orientadora é a doutora Beatriz Miranda, e, como eu falei já, eu faço aqui o meu mestrado no IPT, aqui no Laboratório de Micromanufatura. Então, eu tenho certeza que eu botei esse título e vocês falam, legal, beleza, o que é microfluídica, né? Não é todo mundo que conhece. Então, basicamente, a microfluídica são dispositivos que vão permitir que a gente manipule fluidos em canais, microcanais, numa escala submilimétrica. Então, a gente consegue manipular fluidos de 10 a menos 9, 10 a menos 8 litros. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Vocês podem ver aqui do lado que, lógico, a gente pode ter dispositivos maiores, mas normalmente são dispositivos pequenos, então, um tamanho bem pequenininho. E as principais características desses dispositivos microfluídicos é principalmente o tamanho reduzido e principalmente as propriedades específicas de fluxo nesses canais. E a gente tem vantagens em usar isso, né? A gente tem um controle muito mais preciso desse fluido nesse canal e a gente pode usar menos reagentes, menos insumos também. Então, isso é bem interessante. Se a gente está desenvolvendo um processo, desenvolvendo alguma coisa, usar menos reagente é interessante. Ajuda nos custos. Então, e na biotecnologia, né, como que a gente usa, né, como que isso se aplica? Principalmente na parte de intensificação de processos, né? A gente consegue, então, pelo tamanho reduzido, a gente consegue ter um controle muito maior na manipulação, principalmente desse material biológico nesses dispositivos.
Eu não sei se talvez vocês conheçam mais, por exemplo, os organachip que tem. O organachip é um tipo de dispositivo microfluídico, então não trabalho com isso, mas assim, talvez seja mais famoso. E eles ajudam realmente na primeira parte, assim, principalmente do desenvolvimento de processos. Então, eles conseguem ajudar muito mais a gente fazer um desenvolvimento melhor das células, facilitando realmente nesse desenvolvimento. E no meu trabalho, no meu mestrado, eu trabalho principalmente com dispositivos para delivery intracelular, né? Que, como eu falei, esse delivery é a entrega do material exógeno, né? Moléculas de modificação exógenas no interior da célula, como eu falei, né? Esse material simplesmente não entra na célula, ele tem que ser conduzido de alguma maneira. E que é, como eu falei, um ponto crucial para a gente fazer modificação de linhagens. Então, todas essas técnicas que eu falei, que a gente pode usar CRISPR, como plasmídios também, se a gente não faz essa entrega desse material de uma maneira eficiente, de uma boa eficiência, não adianta nada você ter a melhor linhagem, não adianta nada você ter o melhor material para modificação. Você tem que fazer essa entrega, você tem que fazer com que esse material chegue no interior da célula. Então, por isso que essa etapa de delivery, essa etapa de entrega é tão importante. E também tem várias maneiras que a gente pode estar fazendo essa entrega, né? Então, trazendo o delivery, né, para a microfluídica, a gente tem dispositivos microfluídicos muito inspirados nos métodos tradicionais que a gente usa para esse delivery. Então, por exemplo, eletroporação, choque térmico. Então, a gente acaba usando isso como inspiração. E, principalmente, a gente também usa mais métodos mecânicos também para formar uma permeabilização nessa membrana da célula, fazendo com que o material entre. Então, acaba sendo uma maneira, parece até estranho falar, mas uma maneira mais gentil de você fazer com que o material entre. Esses dispositivos, eles têm bastante na literatura, eles sempre apresentam taxas de transfecção iguais ou até superiores às técnicas tradicionais. E qual que é a vantagem, né? Por que a gente faria isso? É um processo, como eu falei, mais controlado. A gente consegue fazer até um escalonamento desse processo, então várias células ao mesmo tempo, que é importante. E, às vezes, a gente consegue também fazer a aplicação de diversas linhagens. Com o mesmo dispositivo, a gente poderia usar linhagens de organismos diferentes, o que é bem interessante também. Eu não vou entrar muito em detalhes de resultado e tudo, até porque eu estou no meio do mestrado também, mas essa é a ideia, né? Então, como a gente pode também usar a microfluídica, esses dispositivos, para estar fazendo essa modificação dessas linhagens, que também, como eu falei, é um processo primordial para a gente fazer um bom bioprocesso e também outras várias aplicações. E era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer, desculpa, eu acho que eu falei um pouco rápido, sinto isso, mas tem também o meu contato aqui, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, alguma coisa assim, ou se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, né? Como eu falei, eu sou aluna de mestrado aqui no IPT, então se vocês quiserem conhecer, saber como que a gente trabalha, como que funciona, os orientadores que a gente tem aqui, por favor, podem entrar em contato, vamos conversar sobre. A gente está super aberto a quem tiver interesse aqui no programa. mais uma Bia caindo. Deixa eu vendo aqui. Em algas verdes, como podemos mudar a linhagem da alga para produzir mais óleo para a produção de biodiesel? Então, acho que depende muito da linhagem que você está usando e também de como ela já está produzindo, né? Se, primeiro, ela já está produzindo, já é uma linhagem produtora, então, se ela já produz, você pode fazer com que ela produza mais, você pode direcionar realmente o metabolismo dela para produzir e tudo mais. Ou você pode fazer com que ela comece a produzir, né? Mas acho que mais óleo para a produção de biodiesel. Acho que depende muito da linhagem, realmente. Não sei muito como... então, Henrique. Olá, espero que eu não caia. Eu estava acompanhando pelo YouTube e agora eu vim para cá.
Mas deixa só assim, acho que realmente depende muito da linhagem, da alga, do processo que você está fazendo e do que você tem disponível para fazer essa modificação. O Henrique, se quiser acrescentar também. Não, perfeito, é isso. Eu estava vendo que, deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal estava vendo, né? Você comentou do caminho de lipídio, né, de poder fazer modificação genética. E é interessante que tem empresas que estão bastante interessadas nisso. Eu não sei se é de interesse, mas é legal comentar. Então, por exemplo, oferecer, se vocês têm ideias, oferecer coisas, por exemplo, até para Petrobras, então é de interesse deles, né? E alga, um outro ponto que é importante comentar é que uma das dificuldades é se você for fazer o downstream para volumes muito grandes, mas a produção em si é bem simples, né? Igual aqueles reatorzinhos, assim, só deixar uma luz boa, vai. Mas tem algas bastante... tem algas bastante selvagens, bastante interessantes já para isso, né? Mesmo para alimentação humana, fonte de óleos, né? Foi só essa pergunta, por enquanto, né? Acho que tem... Isso que eu ia falar. Aí a Giovana mandou outra pergunta falando sobre as técnicas. Se tem alguma que é a maior tendência para usar na indústria, ou que seja mais rentável para modificação. Comenta um pouquinho. Tendência para usar na indústria. Eu acho assim, gostamos muito de CRISPR aqui, acho que eu e o Henrique gostamos bastante, mas justamente por ser uma técnica bem efetiva. Mas assim, acho que realmente depende muito do que você tem disponível e do investimento que você for fazer. Se você está falando de indústria, provavelmente eles vão investir na melhor técnica possível, né? Então, acho que CRISPR é ótimo, tá? Mas que bom. Agora, rentável, gente, biomal é caro. Você mexer com modificação é caro, então acaba que rentável. O que eu ia comentar também é que tem um ponto aí, ainda sobre a pergunta anterior ali, né? Que você vai fazer a modificação, mas a modificação ela vai te dar o organismo. O teu produto, normalmente, é o organismo modificado. Então, por exemplo, as estratégias que ela mostrou, o agrobacterium ou os plasmídios que você vai... Um agrobacterium pode colocar um plasmídio, né? Eletroporação são formas de você fazer a tua modificação ou a tua inserção para ter uma produção de um gene, de uma proteína heteróloga. E aí esse teu micro-organismo ou sua célula modificada é o que vai ser usado na bioprodução. Se for uma coisa para terapia, por exemplo, aí sim, por exemplo, um CRISPR para você usar como um terapêutico. Inclusive, o pessoal postou ontem ou antes de ontem no Instagram da biotecnologia sobre isso. E aí sim você está falando de uma técnica como produto. Mas normalmente a técnica não é o produto, ela é a forma de você obter a linhagem para produzir o teu produto, né? Sim. E aí é isso que ele falou. Às vezes você não tem um CRISPR, mas você consegue fazer com outra técnica. E aí você faz a tua linhagem e beleza. E você bota na indústria, termina de desenvolver o processo, né? Então acho que é nesse sentido. E acaba que eu acho que na indústria a gente acaba não usando tanto vetores biológicos, né? Porque pode ter uma interferência no processo e aí você tem alguma interferência também no seu produto, né? Porque acaba que você não... É um organismo vivo interagindo com o outro, você pode ter alguma modificação ali. Então a gente acaba usando mais essas técnicas moleculares mesmo. E outra coisa você falou de interagir, né? Se você for ver a vacina hoje, por exemplo, é de um RNA mensageiro. Não é para modificação genética. Só que se fosse de um DNA, você poderia pensar nisso como uma estratégia para modificação genética, como uma estratégia para terapia gênica. Só que aí é mais difícil até, além de bioética, a parte de regulação para poder ser aprovado injetar um produto de DNA em você, do que um produto de RNA. Exatamente. Então tem tudo isso. Agora, a próxima pergunta que estava lá, né? A fonte motivadora do start para pesquisa de uma linhagem produtora. Provavelmente o que motiva isso, né? Falar um pouquinho. O seu produto, eu acho, assim, você... acho que pode ser tanta coisa, eu acho, assim. Acho que depende muito do que você quer produzir. Então, por exemplo, aqui no... Vou usar aqui o IPT como exemplo. Produção de metionina para usar em ração, por exemplo. Então, esse é o start. É por isso que você está produzindo. Fala, beleza, eu preciso achar alguma coisa para produzir metionina. Quais que são as opções que eu tenho aqui? E aí a gente vai atrás da pesquisa. Né? Realmente sempre olhar o produto que você quer.
Como que você olha o que você quer produzir e você fala, como que eu produzo isso aqui? O que eu vou usar? O plástico biodegradável eu acho que é um exemplo bem legal também, né? Também, Os Sim, eles já são, também, como eu falei, reserva, né, das bactérias. Então, elas já produzem isso naturalmente. Pô, legal. Então, como que eu aumento isso? Como que eu faço isso uma produção que eu consiga produzir esse plástico de uma maneira barata e que você consiga usar depois, né? Então, acho que esse é o start. Você olhar também um pouquinho do que tem e o que você quer produzir. Se você tem interesse por alguma molécula, aí por conta de demanda de indústria, demanda seja de indústria também. ambiental, demanda de marketing, aí você começa a pensar nisso. Para substituir rotas petroquímicas, aí você fala, isso pode ser uma motivação bem forte para procurar uma linhagem produtora, produzir esqualeno a partir de leveduras ao invés de produzir do petróleo. Aqualano também, que é de origem animal, né? Aí... Substituir coisas que são de origem animal também, no caso da insulina também, por exemplo, é interessante. Ou até fazer produção acho que a gente estava até comentando isso hoje, né, de alguns fármacos que agora são extremamente difíceis de você conseguir. Então, por exemplo, no caso de canabidiol, por exemplo, que é caríssimo um fármaco a partir disso. Por quê? Porque é uma extração difícil, tem todo o problema de legislação e tudo mais, mas produzir por uma rota biológica, por que não? E se já tem papers que mostram levedura. E tem estudos sendo feitos. Exato. Beleza. Próximo, eu não sei se tinha mais. Eu acho que não. Eu acho que uma coisa interessante sobre comentar também é sobre, na verdade, a aplicação em humanos, porque no seguinte sentido, né? Não é da indústria, você não vai produzir uma coisa para a indústria, mas ele entra nesse tema também. Por que eu acho que é importante comentar um pouquinho isso? Por conta de legislação. Hoje, por exemplo, um ponto importante, teve a palestra de terça-feira sobre os transgênicos, sobre biotecnologia vegetal, né? Só que hoje, quando você usa uma técnica tipo CRISPR, eles, por conta de legislação, eles estão mudando para você falar que você não vai estar tendo mais um organismo geneticamente modificado, você vai ter um organismo editado. Então, a forma como você modifica as moléculas, as células, está influenciando na parte de mercado, na parte de legislação. Então, entender isso é importante, até como ponto de conhecedores da tecnologia, para poder discutir isso com a sociedade, discutir isso quando tiver oportunidades, né? Então, trazer sobre isso, sobre legislação da modificação, que uma coisa que é simples, um CRISPR por bactéria, pode atingir de ponta a ponta, é como a Rosane falou, você tem desde o produto mais bulk químico, que seria o etanol, até o mais fino de todos, né? Um anticorpo, um hormônio produzido por células de mamífero. Aí você mexe com muitos sistemas. Então, eu acho que é uma mensagem interessante também sobre sistemas de linhagens, né? Com certeza. E também, às vezes, o que a gente consegue fazer, né? Acho que aí, também dentro dessas linhagens, né, de modificar, também saindo um pouco da industrial, mas assim, por exemplo, para casos de terapias, né? Porque aplicar essas células engenheiradas em terapias celulares, terapias gênicas, também é bem interessante, né? Não só produzir fármacos que a gente possa fazer esse tratamento, mas também com essas modificações. E por que eu falo isso? É interessante porque a gente atualmente acho que se usa mais vírus para fazer essas modificações, e vírus não são tão bons assim, justamente porque eu falei, interação pode causar alguma inflamação, é bem complicado isso. Então, esse incentivo de você buscar outras alternativas, você buscar outras maneiras de você fazer essas modificações, e também de você procurar, acho que também tem um pouco de industrial nisso, porque você quer procurar sempre escalonar esse processo, né? Por que é tão caro você fazer alguma coisa personalizada? Porque você não tem... Porque é muito específico, você vai precisar de uma pessoa super especializada para fazer isso, e é super difícil, é complicado. Então, você melhorar esses processos, né? Acho que também entra muito nisso, assim, não só de produção industrial, mas você também permitir que esse processo seja melhor, assim, você sempre melhorar esse processo. Acho que isso é importante também.